sacerdote Eli foi o sacerdote que antecedeu o tempo de Samuel. Está lá no livro de 1ª e 2ª Samuel, consta a história dele. Erosão. Erosão normalmente é uma coisa que acontece silenciosamente. Acontece sem barulhos grandes ou sem grandes estrondos. Já está gravando? Sem grandes estrondos, silenciosamente. Algumas vezes acontece, por exemplo, que nós estamos andando por uma rua, de repente nós percebemos um pequeno buraco ao lado do bueiro, no chão. Aquilo vira uma cratera. Em alguns casos chega a engolir casas e carros. Foi erodido por baixo do solo. E aí chama isso de sumidouro, né? Também existem situações em que a erosão parece uma pequena valeta numa plantação. Daqui a pouco o terreno todo se perde, virou um vale, porque não foi cuidado. Os agrônomos têm que tomar muito cuidado quando eles revolvem a terra, ela fica fofa e macia. Se não houver o planejamento das curvas de nível, logo aquilo vira uma valeta só. Então é muito importante tomar cuidado com a erosão. Mas ela é uma coisa silenciosa. Tem uma cidade nos Estados Unidos que havia sonhado por muito tempo com um prédio cívico, como o nosso centro cívico aqui em Curitiba. E eles queriam uma cidade pequena, eles queriam muito um centro cívico com um prédio bonito, muito bem planejado. E depois de muitos anos de preparativo, finalmente conseguiram construir esse prédio. Coisa mais linda, bem planejado. Um especialista veio trabalhar, da própria cidade veio trabalhar em todos os detalhes da construção, tudo primorosamente feito. E aí, no dia em que os americanos têm aquela mania de cortar aquela fita, né? Em qualquer inauguração que faz. Então, no dia de cortar a inauguração, houve uma grande festa. E aí iniciou aquele prédio, a sua função, onde havia a polícia, o corpo de bombeiros, havia vários setores públicos da cidade funcionando no mesmo prédio da cidade. Mas, de repente, um dos funcionários notou que a janela, ele não conseguia fechar a janela do seu escritório. E, de repente, outro funcionário também percebeu que as portas estavam começando a arranhar no chão. Estavam travando. E alguns tijolos começaram a se soltar, a fazer rachaduras no prédio. E alguns tijolos começaram a cair. De repente, já não conseguiam mais trancar o prédio à noite. E o prédio teve que ser condenado. Condenado porque ele estava afundando lentamente. Aí foram pesquisar o porquê dessa situação e primeiro culparam o projetista, né? Mas era um projetista muito bom, um engenheiro muito bom, e quando ele planejou um fundamento sólido para o prédio, não podia ter sido isso. E aí, pesquisando, descobriram que a alguns quilômetros dali havia uma mineração e explosões debaixo da terra comprometeram o solo. E o prédio foi perdido por causa daquela mineração que não estava nem exatamente ali, mas enfraqueceu o solo e o solo começou a ceder debaixo de toda a estrutura e o prédio se perdeu. Erosão. Erosão pode acontecer na vida das pessoas, não só nos prédios. Por exemplo, uma pessoa, quando ela se converte, ela começa bem. Ela começa reconhecendo: Jesus Cristo é meu Senhor, não há outro caminho senão Jesus Cristo para chegar à salvação, à vida eterna. Eu não tenho outra fonte de vida que não Jesus Cristo. E ela começa bem, começa uma caminhada. Normalmente, cristãos recém-convertidos são bem apaixonados por Jesus. É interessante, tem aquela empolgação maravilhosa que deveria se manter, mas por alguma razão
Nem sempre isso acontece. Os cristãos mais velhos, às vezes, deviam aprender com os mais novos de essa empolgação com as coisas de Deus, né? Mas, de qualquer forma, quando uma pessoa começa a caminhar com Deus, ela carrega ainda consigo muitas falhas de caráter, que, se não forem tratadas ao longo da vida, começam a trazer rachaduras, um comprometimento moral ali, uma palavra mal falada ali, um pensamento, uma atitude que não foi tratada, ela vai ruindo aos poucos a estrutura e a fibra moral da pessoa. E aquilo que começou tão bem pode ter uma queda catastrófica. Nós vimos isso na parábola também das duas casas que Jesus falou, mas hoje eu quero falar baseado nessa história do sacerdote Eli, porque ele mostra algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado com a erosão familiar. Amados, a obra que Deus fez na tua vida não começa e termina em você. Ou melhor, começa em você, mas não termina em você. A obra que Deus quer fazer na sua vida não é só em você, mas é através de você. E se estende, por exemplo, para a sua família, para a sua área de influência, mas para a sua família. É importante que você seja um baluarte do temor do Senhor no seio da sua família. É importante que você seja uma estrutura que mantém fixa a âncora no lugar certo, para que as outras pessoas, quando ficarem derivando, elas possam encontrar referência em você. Nós encontramos aqui a história do sacerdote Eli. Ele começa primeiro Samuel. Na verdade, esse sacerdote Eli, ele é uma pessoa secundária, porque ele é um personagem secundário. A história toda revolve-se em torno da história de Samuel. Samuel foi o mais importante, digamos assim, um dos mais importantes profetas do Velho Testamento, por uma razão. Samuel, ele juntou 3 coisas. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e foi ele que introduziu o reino. Reis, profetas e sacerdotes, os 3 poderes de Israel, certo? Poder do rei era o poder legislativo, ou executivo, agora não sei bem, né? O executivo era o profeta, digamos assim, né? E o sacerdote, ele representava o povo perante Deus. Então, mais ou menos assim, o rei trazia ordem, regulava a vida do povo, certo? Mais fácil falar assim, que não tem comparação com nossos 3 poderes. O rei regulava a vida do povo. Por isso, rei, regis, regulum, regular. Mesma raiz, né? O sacerdote representava o povo diante de Deus. E o profeta falava da parte de Deus para o povo. Esses 3 eram a base de toda a vida do povo de Israel. Bem, amados, foi Samuel quem introduziu Israel nessa nova fase, em que eles tinham reis. Até então, todos eram governados por juízes. Nesse caso, por isso nós temos logo antes de Samuel, temos o livro de Juízes, que são as listas dos juízes que governavam Israel. E para nós um juiz hoje não é tão importante quanto um presidente, mas na época o juiz fazia a função de presidente. E não é esse juiz igual nós temos aqui, era um juiz eleito por Deus, levantado por Deus, um libertador de Israel. E Eli era um desses, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Ele governava, ele resolvia os afazeres, me veio a palavra em inglês, affairs, os afazeres do povo de Israel, resolvia questões cívicas, resolvia questões políticas, resolvia
várias coisas, além de cuidar do andamento do templo. Então vamos ler agora alguns textos sobre Eli. 1 Samuel 2, 12 a 25. Primeira Samuel 2, 12 a 25. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora vamos ler 22 adiante, 25. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam a tenda da porta da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois deste modo, de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, que estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será de árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E ainda capítulo 3, de 11 a 14. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos fizeram-se execráveis e eles não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pavoroso, né? Esse texto ele é bastante assustador, porque ele mostra um resultado terrível. Mas é interessante que Eli foi incluso nesse texto, nessa repreensão, porque quando, pouco tempo depois, houve uma batalha dos israelitas contra os filisteus, e eles levaram a Arca da Aliança para a guerra. Os israelitas fugiram do inimigo, foram derrotados, houve grande matança, a arca foi tomada e ainda os 2 filhos de dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram na batalha. Quando veio um que escapou do campo de batalha, contou para Eli, o texto diz que Eli era velho, já estava sentado à porta da cidade onde se julgavam as coisas, o centro cívico das cidades de Israel naquela época. E ele contou: teus filhos morreram. Ele aguentou o tranco, mas quando falou que a arca do Senhor foi tomada, ele caiu da cadeira e, porque era pesado, quebrou o pescoço e morreu ali. Então o julgamento também estava sobre ele, que naquele dia não morreram só os seus filhos, mas morreu ele também. Bom, vamos pensar um pouco assim. Nós não podemos dizer que Eli era um mau homem. Ele não era um mau homem. Ele era um homem bastante responsável, um pai de família.
Um homem que cuidava muito bem dos seus afazeres. Aliás, alguém que assume o cargo de sumo sacerdote, não é apenas um sacerdote, é o sumo sacerdote. E ainda por cima o cargo de juiz de Israel, ou seja, aquele homem estava o tempo todo resolvendo problemas do povo, dizendo ao povo o que devia fazer, o caminho que devia andar, estabelecendo soluções para querelas, tipo, fulano está dizendo, aquele lá me roubou, pegou meu boi, pegou meu escravo, pegou meu terreno. Ele resolvia essas questões e também cuidava dos afazeres do templo. Ele liderava todos os outros sacerdotes. Ele era um homem extremamente ocupado. Ele não era um homem que fazia as coisas em proveito próprio. Não se diz nada a respeito de Eli, que ele roubava o povo, que ele enganava o povo, que ele aceitava suborno para decidir por esse ou aquele. Nada disso. Era impecável o comportamento dele, mas ele era um homem que andava muito ocupado, sempre tratando do problema dos outros, sempre resolvendo questões importantes de política internacional, porque haviam vários países ao redor. Lá estava Eli, sempre preocupado com coisas muito sérias. E os seus filhos, por herança familiar, receberam o sacerdócio também. E é interessante que daí começaram a vir alguns sinais de alerta para Elias. Sinais de alerta porque as pessoas começaram a dizer, olha, está acontecendo umas coisas meio estranhas, os teus filhos estão dirigindo o sacerdócio de uma maneira esquisita. Por exemplo, a lei determinava que havia uma parte da oferta que era movida, que era dada para o sacerdote. Então o sacerdote comia churrasco todo dia. Esse era o lado bom, né? Mas era uma parte específica que era separada. Aí os filhos de Eli começaram a inovar. Não, rapaz, pega esse garfinho de 3 dentes, a referência maldosa, não escapa, né? Parece o coisa ruim. Tudo passa aí, pega do povo assim, o que meteu o garfo lá, o que sair é nosso. Uma vez eu ouvi falar que um pastor pegava e jogava toda a oferta da igreja para cima. O que Deus pegar era dele, o que caía era do pastor. Né? Mais ou menos esse tipo de mentalidade sem vergonha era o que estava acontecendo com os filhos do profeta Eli. Além disso, havia uma parte que devia ser queimada a gordura, depois podia ser ofertada ao sacerdote. O moço dizia, não, você não vai me dar carne crua, você não vai assar essa carne, não. E se o cara não quisesse entregar, ele tomava força, violência. Como se não bastasse isso, eles também se encheram de sensualidade e começaram a ter intimidades inapropriadas com as mulheres que vinham servir no templo, na porta do templo. E essas coisas provocaram o Senhor a ira. E qual é a culpa de Eli nessa história? É interessante observar, meus amados, que ele ouviu essas coisas. Ele sabia de que as coisas estavam degringolando. Agora, a primeira pergunta que fica é o seguinte: onde estava Eli quando os filhos começaram a mostrar os primeiros sinais de erosão moral? Onde estava Eli quando a primeira palavra obscena foi falada? Onde estava Eli quando os filhos começaram a pensar de maneira egoísta e começaram a demonstrar isso em atitudes? Os filhos cresceram, parece que soltos.
Uma das coisas que é importante dizer, há pais piedosos que fizeram tudo pela educação dos seus filhos e filhos que mesmo assim se rebelaram. Não quer dizer que automaticamente um pai que tem um filho rebelde é porque ele foi um péssimo pai. Não. A questão não é essa, a questão é nós aprendermos com o exemplo de Eli, que o exemplo de Eli é um caso específico em que um homem bom descuidou de um detalhe importante. E nós podemos estar fazendo isso. Porque não termina só nos nossos filhos, tem as próximas gerações, os netos, tem o relacionamento conjugal, também envolve isso. Nós podemos perder o toque, perder a intimidade, perder a proximidade, perder o relacionamento e perder a habilidade de exercer influência benéfica. Uma das coisas que eu vejo assim, e é uma coisa que é forçada a goela abaixo nos dias de hoje, é a relatividade moral. Então é o seguinte, se meu filho tem esse ou aquele pensamento, para não entrar em conflito com ele, eu vou deixar ele seguir. Afinal de contas, o que importa é que eu me dê bem com ele, com ela, né? Com minha esposa. Mas existem listas de coisas que são inegociáveis. Existem listas de coisas que não estão para questionamento e nós não podemos de modo nenhum colocar um ponto de interrogação ou uma reticência atrás daquilo para acrescentar mais coisas. Por exemplo, mentira. Mentira é inaceitável. Agenda dupla é inaceitável. Comportamento egoísta é inaceitável. Sensualidade descontrolada. Todo ser humano é sensual no sentido que nós temos sexo e o nosso sexo nos guia. Em qualquer relação, você se relaciona com qualquer coisa de maneira sexuada. Todo homem vai reagir como macho, toda mulher vai reagir como fêmea. Isso é natural. Agora, isso é uma coisa imbuída em nossa natureza, não pode se tornar uma desculpa para que nós nos tornemos indecentes, inapropriados, desrespeitosos e especialmente viciados em coisas relativas a sexo. Eu não posso, por causa da minha sexualidade, ultrapassar limites. Eu vou reagir como homem, e algumas vezes, porque eu vou reagir como homem, eu vou me refrear e vou me distanciar de certas coisas para que eu não tenha que sofrer com o meu instinto. Certo? Mas ali havia uma sensualidade desenfreada. Isso é uma coisa que é inegociável, gente. Santidade, pureza, respeito pelo próximo. Eu costumo dizer, mulher não é uma coisa que pode ser descascada, devorada e depois jogado o bagaço fora. São seres humanos. Isso eu digo para os rapazes. Moças, os homens também são seres humanos. Não é um trouxa de quem você vai se aproveitar. Merecem respeito, tanto um como o outro. Entendeu? Então, quando você começa a perceber sinais desse tipo de mentalidade, você começa a ter que impor limites e declarar: essas coisas são inaceitáveis. Não podemos permitir que se instalem na vida, na nossa vida, na vida de nossa família, na vida do nosso casamento, na vida de nossos filhos. E nós precisamos aprender a bater pé em cima dessas coisas. O problema de Eli é que quando ele tentou fazer qualquer obra de repreensão, foi como que um tapa no rosto dos filhos. O problema é que se você dá um tapa numa criança, é a repreensão. Quando se dá tapa num adulto, é a ofensa. E aí, se pode receber de volta, né? Alguém disse assim, discipline seus filhos,
enquanto eles são pequenos, porque depois que eles forem adultos, você vai levar o troco. Né? Então, amados, Eli, ele só percebeu tarde demais o que estava acontecendo. E o texto diz que Eli, além de tudo, ele fez uma meia repreensão. Uma coisa é você dizer assim, isso não vai acontecer mais. Se continuar acontecendo, haverá consequências, e as consequências serão que você vai perder a sua liberdade, você vai perder os seus direitos, porque eu não vou permitir que você continue tendo os mesmos direitos com esse comportamento. No mínimo, ele teria que ter coragem de dizer, meus filhos não são mais sacerdotes, até que se arrependam. Mas o que ele fez? Disse, meus filhos, não é bom o que eu ouço. Algumas famílias eu observo que têm um comportamento protetivo demais. Quando vem uma reportagem ruim sobre o seu filho, quando vem uma notícia ruim sobre o seu filho, certo? Alguns pais se colocam a atacar quem traz a notícia. Mas às vezes podem ser sinais de alerta a partir de pessoas bem intencionadas. Não é agradável ouvir que um filho, por exemplo, certo? Está se comportando de maneira inapropriada. É lógico que a gente fica irritado. Mas não comece a atacar as pessoas que trazem a notícia. Vá atrás de informação e confirme se o fato é realmente assim ou não. Tem pais que defendem seus filhos independentemente do que eles fazem. Não faça isso. Vá atrás. E se realmente é fato que foi anunciado, que se tomem medidas para que as liberdades sejam tiradas até que haja arrependimento. Lembra? Você precisa aprender a quebrar a vontade dura de uma pessoa. Quando ela tiver com a vontade quebrada, aí ela pode ganhar liberdade. Mas enquanto o coração está endurecido, enquanto a vontade dela manda acima de todo princípio moral, essa pessoa precisa ser quebrada. Os filhos de Eli não foram quebrados. Pelo contrário, eles já estavam no estágio tão avançado que Deus não permitiu que eles dessem ouvido à voz do pai, porque Deus já havia planejado matá-los. Tivesse Eli agido antes. Amados, quando eu falo isso, eu não falo com a postura de que, olha, eu sou um mega pai e por causa disso estou dizendo, que vergonha, Eli. Muitas vezes eu olho para mim mesmo e digo assim, Deus, tu és bom. Há pais que são uma lástima e têm filhos piedosos. É verdade. Então, não dá para arrotar caviar, gente. Apenas observar essa necessidade de estarmos alertas, de estabelecermos claro o que pode e o que não pode ser negociado, e não abrir mão em hipótese alguma, em tomar atitudes extremas se necessário para moldar o caráter daqueles que estão debaixo da nossa zona de influência, a não nos distrairmos com tantas responsabilidades, às vezes pegando responsabilidade demais e deixando de cuidar do essencial, porque não adianta ter sucesso lá fora se a gente fracassa dentro de casa. É essa a verdade. Então é um princípio, amados, que não vem para nos colocarmos como juízes de Eli, desprezando ele como homem, porque ele era um homem bom, mas aprendendo com ele coisas que nós precisamos cuidar na nossa vida. Cuidar. Não perder nunca o acompanhamento do que está acontecendo ao nosso redor. Não ficar tão distraído com outras coisas externas que perdemos o toque e o contato daquilo que está acontecendo dentro de casa. Não perdermos também
a capacidade de opormos severamente a um comportamento inaceitável. Amados, não abra mão de princípios em favor de boa convivência. Se precisar ter tempo quente, brigue. Aguente o tranco, seja homem, seja mulher. Tenha coragem de dizer, não, eu não aceito e aqui não passa esse tipo de atitude. Se você insistir nisso, perde liberdade. Imediatamente você vai perder liberdade. O problema é que nós continuamos dando liberdade para pessoas que deixaram de merecer há muito tempo. A lei brasileira muitas vezes dá essa brecha. Aí você vê bandido que sai, como é que é? Saidinha de feriado, faz um assalto e volta para a cadeia. Ou foge. Liberdades são correspondentes à responsabilidade. E liberdade sem responsabilidade é um convite ao crime. Então, aprenda a ter valores. Aprenda a bater o pé. Aprenda a endurecer por dentro se necessário, para aguentar o tranco de ver uma cara emburrada, gente de costas viradas para você, porque perdeu liberdades, mas não quer abrir mão das suas atitudes, até que haja quebrantamento. Para mim, a tarefa mais pesada de um pai é quebrar o coração dos filhos. É dolorido. A gente não quer fazer isso. A gente sofre pra caramba, até quebrar a vontade deles. Quando a vontade deles está quebrada, aí você diz assim, bom, agora você entendeu o que é responsabilidade. Eu vou te dar liberdade. Mas enquanto a vontade não for quebrada, nós temos um perigo dentro de casa. Por isso, a importância de nós tomarmos posições firmes. Uma das coisas que o texto fala é que os próprios filhos de Eli estavam engordando com o excesso de comida que eles tiravam das ofertas. E quando nós lemos que Eli era pesado e ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço porque era pesado, o próprio Eli caiu na armadilha dos filhos. Estava comendo em excesso das ofertas, arrancadas à força. E por isso, exatamente por isso ele faleceu. Eu, tempo, pensava assim, não, mas velho sempre é pesado. Tem ossos grandes, né? Não, os velhos não são pesados. Pesado não é uma pessoa que tem dificuldade para se mover. Ele era pesado de gordo mesmo. E aí, então, ele veio a falecer. Amados, para concluir, na época de Eli, as profecias eram poucas e quase não havia visões, porque a liderança era ruim. Havia comprometimento moral. Muitas vezes as coisas não acontecem, porque a liderança não está cumprindo o seu papel. Na sua casa, é para ser o lugar do mover de Deus. É o lugar da palavra profética, da palavra de bênção, da palavra de cura, da palavra de restauração. Mas ela vai acontecer na mesma medida em que nós estivermos firmes nas coisas que são inegociáveis diante de Deus. Que Deus faça do seu lar uma bênção. Que Deus faça do seu lar um lugar onde a palavra de Deus é revelada todo santo dia, onde a presença de Deus se manifesta, onde a glória de Deus esteja acontecendo todo santo dia. Mas que seja você uma pessoa que não perde contato e não perde o pulso do que acontece dentro de casa. Que seja você o sacerdote que se levanta em oração, mas ao mesmo tempo o profeta que diz assim, você vai perder a liberdade até teu coração ser quebrado. E assim,
você seja sal e luz primeiro dentro da sua casa, para que a sua casa seja sal e luz no mundo. Vamos ficar em pé e orar? Deus querido, obrigado por tua palavra, que a palavra é tua, não minha. E eu creio, Senhor, que ela veio num momento profético. Deus, eu reconheço que muitas vezes eu preciso me colocar debaixo dessa palavra para ser melhor do que eu já sou. Para mudar coisas que precisam ser mudadas e precisam ser alteradas. E clamo a tua graça e misericórdia para que o Senhor nos dê condição de onde há rachaduras, arrancando o suporte de nossa vida, que o Senhor nos ajude a tirá-las de nosso meio, Senhor, e firmar nossos pés na rocha, na Tua palavra em Jesus Cristo. E assim, ó Deus, de modo nenhum venha haver queda, pelo contrário, edificação cada vez mais completa para a Tua glória. Senhor, abençoa-nos como pais, abençoa-nos como filhos, abençoa-nos, ó Pai, como representantes do Teu reino neste mundo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.